E aí, beleza? No ano de 2023, uma epidemia misteriosa se espalhou pelo planeta, fazendo com que as pessoas criassem um medo irracional de sair ao ar livre, e se saíssem, morriam em segundos. Logo, as ruas de todas as cidades ao redor do mundo se tornaram um deserto sem uma única pessoa ao ar livre. Mark Delgado tem vivido em seu local de trabalho por 3 meses, sobrevivendo com a comida da cafeteria e ajudando seus colegas de trabalho a cavar uma passagem no estacionamento que poderiam levá-los ao metrô, onde ele percebe que alguém quebrou a janela de um carro e roubou o GPS, o que deixa bastante irritado e cava mais agressivamente. Eles finalmente quebram a parede e encontram uma saída segura do prédio. Agora todos eles se preparam para sair e enquanto esperam na fila por comida, Mark nota que um dos seus chefes, Henrique, tem o GPS em sua bolsa. Mark decide segui-lo e confrontá-lo sobre isso e Henrique aceita conversar em particular, desde que Mark não conte a ninguém sobre isso. Muitos meses atrás, Henrique foi contratado para cuidar dos problemas de produtividade da empresa. Era considerado um carrasco com os funcionários, demitindo sem piedade se necessário. Quando ele chamou Mark ao seu escritório, deu-lhe um ultimato. Ele tinha que terminar um projeto atrasado há 3 meses até o final daquele mês, ou perderia seu emprego. Mark ficou até tarde no escritório trabalhando em seu código, mas a pressão só fazia ele falhar. Sua namorada Júlia ligou e Mark prometeu que estaria lá para o jantar. No entanto, seu computador deu erro e ele acabou ficando ainda mais tempo como planejado. Quando finalmente chegou em seu apartamento, notou que seu vizinho estava observando ele chegar e sua namorada já havia jantado sem ele. Mais tarde naquela noite, ele não conseguia dormir, então foi assistir TV. As notícias falavam sobre uma adolescente canadense que gravou um vídeo desistindo após passar 6 meses preso dentro de casa, pois não conseguia sair por nada. Tinha um medo irracional do ar livre. Na manhã seguinte, no trabalho, todos estavam assistindo essa mesma reportagem. Um homem no trabalho chamado Rovira saiu bem nervoso da área. E outro colega de trabalho disse a Mark que ele não havia mudado de roupa ou tomado banho em dias e parecia nunca sair da empresa. De volta ao presente, Mark diz a Henrique que quer encontrar sua namorada. E a única maneira de navegar pelos túneis do metrô é o GPS que ele tem, já que os telefones não dão sinal. Ele oferece a Henrique um acordo. Se ele levar Mark até sua namorada, ele lhe dará todos os suprimentos que pegou no armário de Rovira. Henrique inicialmente diz não, mas muda de ideia quando Mark ameaça contar a todo mundo que ele tem um GPS. Após se despedirem dos colegas de trabalho, os dois entraram nos túneis do metrô. O GPS está funcionando bem, mas eles o mantêm desligado para economizar bateria. E por enquanto se viram com um mapa do metrô. Há muitas pessoas lá embaixo e eles até ouvem tiros, então se apressam até chegarem à estação, que está cheia de sobreviventes de ponta a ponta, onde criaram uma pequena sociedade desde que o vírus atacou. De repente, um adolescente rouba a bolsa de Henrique com o GPS e ele e Mark começam a persegui-lo pela estação, seguindo escada acima até desviando de um incêndio e chegaram a uma área atrás da catraca. O garoto se junta a 3 homens que incluem seu irmão, que é ex-policial e carrega sua arma. À medida que a cidade lá fora finalmente começa a perder toda a energia, o policial os faz ajoelhar, enquanto seu irmão encontra o GPS na mochila. Então ele se aproxima para pegar a bolsa de Mark também, mas quando as luzes se apagam dentro da estação, Henrique pula sobre o policial e luta com ele pela arma, enquanto Mark derruba o garoto e recupera o GPS. Com a bolsa segura em seus braços, Mark se esconde atrás de uma coluna, enquanto Henrique consegue pegar a arma do policial e o mata, e fere seu parceiro com um tiro também. Então ele se junta a Mark e fogem, misturando-se na multidão, e graças à escuridão que agora tomou o lugar, eles conseguem escapar. Eles param nas escadas para enfaixar o corte de Henrique que tem na mão e verificam se o GPS ainda está funcionando após a queda. Quando Mark vê que Henrique está guardando a arma, ele pensa que está prestes a ser deixado para trás, mas Henrique diz que vai cumprir a parte do seu acordo. Mark começa a pensar novamente nos dias antes do confinamento e uma manhã, quando estava saindo do seu apartamento para ir ao trabalho, percebeu que tinha uma grande quantidade de moscas dentro do apartamento do seu vizinho e notou que a porta estava aberta. Então entrou para ver o que estava acontecendo e encontrou o apartamento inteiro cheio de sacos de lixo e um cheiro forte que o fez tossir. Seu vizinho o encontrou e o atacou com uma faca e Mark perguntou há quanto tempo ele havia ficado dentro de casa e o homem disse que não saía do seu apartamento há 3 meses. Ele tentou, mas
estava com muito medo e não conseguiu. Depois disso, Mark foi para o trabalho, onde viu Rovira sendo arrastado para fora pelos seguranças, depois de ser demitido por dormir no escritório por uma semana e não ir para casa. Mark seguiu enquanto Rovira tentava lutar em vão. Os guardas o arrastaram para fora e ele imediatamente começou a convulsionar. Lembrando do vizinho e da reportagem, Mark disse aos guardas para ajudá-lo a levá-lo de volta para dentro, mas já era tarde demais e Rovira já estava morto. Depois Mark verificou o armário de Rovira e encontrou um monte de suplementos de sobrevivência, como uma lanterna, um cartucho de gás e comida enlatada. Aquela noite em casa, Mark contou a Julia sobre o que aconteceu e estava pensando que algo sério iria acontecer. De volta ao presente, Mark acorda e não vê Henrique em lugar nenhum. Então ele pensa que foi abandonado, mas logo Henrique aparece com um saco plástico que pegou para proteger o GPS. Nos túneis, ele também percebe que Henrique guarda as sementes de tudo que come. E alguns momentos depois, com a ajuda do GPS, eles encontram uma entrada para os esgotos e pulam dentro aproveitando a água. Eles usam o GPS novamente para encontrar o caminho e eventualmente chegam à área sobre o prédio abandonado de Mark. Não há passagens para entrar, então eles fazem um plano. Penduram o cartucho de gás nos canos do teto e vão fazê-lo explodir atirando com a arma. Henrique erra seu tiro, então Mark assume e tenta, falhando na primeira tentativa, fazendo seu ouvido sangrar com o barulho, e quando tenta novamente acerta o alvo e a explosão resulta o jogando para trás. Henrique o ajuda a se levantar e juntos eles sobem os destroços e passam pelo buraco para acessar o prédio, que assim como a estação também está cheio de refugiados. Seu antigo vizinho ainda está morando no mesmo apartamento, mas a porta do apartamento de Mark está com fechadura e quebrada. Eles podem ver um olho de um homem através da porta e isso enfurece Mark, que começa a gritar e empurrar a porta que está sendo segurada por um homem estrangeiro. Aproveitando-se a mão do homem, Mark o morde, fazendo entrar na casa. Assim rola uma pequena confusão e o homem ameaça eles com a faca e Henrique saca sua arma, chegando a um impasse até que a esposa e a filha do homem apareçam. A menina fala bem espanhol e explica que não tinham para onde ir, então ocuparam um apartamento porque estavam vazios. Depois que ambos os homens abaixam as armas, Mark explica que aquela é sua casa e tira uma fotografia de Julia da parede para perguntar se eles viram ela, mas eles juram que não havia ninguém lá quando chegaram. Eles decidem ficar por um tempo e Henrique não encontra comida na geladeira, mas há pombos mortos pendurados e um saco de pipoca velho no lixo, no qual ele recupera as sementes. Ele também leva uma faca de cozinha consigo e Mark, enquanto isso, vai à mesa de trabalho de Julia e depois de encontrar seu boneco, pega um desenho que a menina fez e vira a folha e era um ultrassom, porque Julia está grávida desde a última vez que ele a viu e não sabia disso. Mark começa a se lembrar da última vez que estiveram juntos e eles estavam assistindo as notícias sobre a pandemia que estavam chamando de vírus do pânico, causando cada vez mais mortes pelo mundo. O governo pedia para os cidadãos manterem a calma e continuarem suas vidas e, se possível, ficar em casa. O que enfureceu Mark e o seu humor piorou quando as notícias mudaram para mostrar mulheres grávidas dando à luz em condições terríveis. E ele começou a desabafar sobre isso e ter filhos, e Julia entendeu que ele nunca queria ter filhos, e todas as razões dadas ao longo dos anos eram apenas desculpas. Chateada, ela correu e se trancou ao banheiro, ignorando Mark. Ele então foi ao trabalho, já percebendo como havia poucas pessoas nas ruas e lixo espalhado para todo lado. Viu um homem no metrô usando uma máscara estranha e quando chegou ao escritório, ligou para Julia, mas foi Andrea que atendeu o telefone, dizendo que Julia não queria falar com ele. Desesperado, Mark decidiu voltar. No entanto, assim que ele saiu, começou a se sentir mal, como se algo o impedisse de respirar, enquanto teve que correr de volta para dentro e ficar preso no seu trabalho. De volta ao presente, começou a chover, então Mark e Henrique ajudaram a família a coletar água usando uma maca velha. Logo, todas as pessoas pela cidade fizeram a mesma coisa e à noite Henrique esculpe 2 lanças de cabos de vassoura e Mark enche vasilhas de garrafa com água recém-adquiridas e ele também coloca a boneca de Julia em sua mochila. Assim, eles se despedem da família e partem. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade está totalmente destruída e apenas animais conseguem
sobreviver. Eles voltam aos esgotos pela manhã e quando chegam a uma bifurcação, discutem sobre qual caminho escolher. Mark quer ir ao shopping, onde Julia costumava trabalhar, mas Henrique recusa, dizendo que seu acordo era apenas para levá-lo ao seu apartamento. Eles começam a discutir e a tensão aumenta e ele saca a faca para se defender e pergunta em voz alta se Julia ainda está viva, o que deixa Mark ainda mais furioso e faz pular em cima dele, iniciando uma luta. E Mark deixa cair a lanterna, que quebra quando atinge o chão. Os dois homens param de lutar e Henrique finalmente confessa que quer ir ao hospital onde seu pai está internado. Depois de um derrame, ele acredita que ainda está vivo. Eles então fazem um acordo pelo GPS. Se Mark o ajudar a chegar ao hospital, terá o GPS para chegar ao prédio. A dupla encontra algumas escadas que o levam para dentro da igreja. Enquanto exploram, encontram um isqueiro, uma garrafa de bolso de bebida ainda cheia, então usam ambos os itens mais um pouco de madeira para acender uma fogueira. Parece que a luz chamou a atenção de alguém, pois eles ouvem alguns barulhos por perto. Então pegam suas lanças e vão investigar. O que eles encontram no fundo da igreja é um urso que rapidamente começa a persegui-los. Mark está prestes a alcançar as escadas do esgoto quando percebe que Henrique caiu e o urso está em cima dele. Então ele decide ajudar. Ele cutuca o animal com uma lança e Henrique corre de volta para a fogueira e acende uma tocha para manter o urso à distância. No entanto, isso não é suficiente. O urso avança, os empurra em direção às portas e Mark pede para Henrique largar a tocha. O urso pula em cima dele, então Mark apoia a lança na perna. Isso faz com que ela atravesse o urso, o matando. Eles riem quando encontram uma etiqueta que diz que o urso vem do zoológico de Barcelona. Eles então aproveitam para comer a carne do urso que assaram na fogueira e Henrique agradece Mark por ter ficado em vez de fugir com o GPS. Quando era seu chefe, iria demiti-lo de qualquer maneira, mas essa confissão fez eles apenas rirem. Algumas horas depois, eles voltam para os esgotos e deparam com uma família vindo do hospital. Um deles está ferido, então eles dizem para irem com eles até o hospital, mas respondem com más notícias, pois o hospital onde o pai de Henrique está pegou fogo. Desesperado, Henrique corre para a porta mais próxima e entra em um prédio, onde ele sobe as escadas até alcançar um andar mais alto para ver uma visão da cidade e confirma que realmente o hospital pegou fogo. Sentindo que não tem mais nada pelo que viver, Henrique quebra a janela com uma cadeira e se prepara para pular. Mark o empurra para dentro e diz que precisa dele e Henrique ainda está um pouco confuso, então dá a Mark as sementes para o seu futuro filho cultivar e diz para ele ir atrás de Julia. Após atravessarem os esgotos novamente, Mark finalmente chega ao shopping, onde ele entra por um estacionamento cheio de corpos. Ele corre para a loja de Julia, mas só encontra o corpo da mãe de Andrea no chão. Desesperadamente, ele procura por todas as papeladas e cadernos, mas não encontra nenhuma pista. Então ele joga tudo no chão com raiva e começa a chorar, até notar algo no espelho. Após limpar a poeira, ele encontra uma nota de Andrea para sua mãe, dizendo que estão presos na seção de supermercados do shopping. E Mark corre para esta área, encontrando uma barricada criada para não roubarem comida, e os homens que as guardam ameaçam Mark com um arco. Então ele tira uma foto e explica que quer encontrar sua namorada grávida. Um dos homens vai verificar se há alguma grávida, mas Mark vê algumas sombras se movendo atrás dele. De repente, um grupo de pessoas que vinha o seguindo aparece para invadir o mercado e lutar por comida. À medida que ambos os grupos entram em confronto violento, Mark entra no mercado também e procura por Julia, mas acaba encontrando Andrea em vez disso. Ela menciona que Julia foi ao médico antes do vírus atacar. Após afastar um homem, ela guia Mark em direção a uma saída próxima. No entanto, eles se separam quando uma viga em chamas cai do teto entre eles. Prendendo Andrea entre as chamas e o mundo exterior, ela abre as portas e Mark a encoraja a sair, mas ela não consegue e morre quando mais partes do teto cai sobre ela. Mark começa a correr na direção oposta e um dos saqueadores loucos o ataca. Ele está prestes a ser esfaqueado quando de repente Henrique aparece e afasta o homem e ajuda Mark a se levantar. Mas o homem esfaqueia Henrique no estômago e Henrique o afasta novamente, o derrubando e está prestes a matá-lo. Mas quando vê que é apenas um garoto, ele decide poupar sua vida e vai embora. Dizendo que o seu ferimento não é grave e está tudo bem, eles atravessam os esgotos mais uma vez, até encontrarem um buraco no teto que alguém cavou.
chegou. E quando sobem por ele, se encontram no cinema. Não há ninguém por perto, então Mark se aproxima da porta de vidro e percebe que o consultório do médico de Julia fica do outro lado da rua. É impossível para ele alcançar assim, pois o túnel do outro lado está totalmente bloqueado. Desesperado, ele sobe e olha pela janela. Tenta encontrar Julia no prédio e leva um momento até que ele acaba vendo ela. Assim ele começa a chamar desesperadamente pelo nome dela e bater na janela, esperando que ela veja também. Julia de repente se vira e o casal finalmente se vê novamente e chora de felicidade. Mark desce para contar a Henrique, mas o encontra sentado no teatro sangrando, pois o ferimento foi grave demais. Ele quer procurar algo para enfaixar a ferida, mas Henrique não deixa, alegando que o seu tempo chegou. Suas últimas palavras são um pedido para Mark parar de reclamar e atravessar a rua para se encontrar com sua família de uma vez por todas. Henrique morre e Mark tira um momento para chorar por ele antes de seguir o seu conselho. Tanto ele quanto Julia conseguem chegar à porta. Após alguma hesitação, Mark finalmente sai para fora. Ele imediatamente começa a sentir-se doente e tonto, sem ar. Seus ouvidos começam a sangrar e ele tem dificuldade para caminhar. Mas mantendo os olhos em Julia, ele consegue continuar, mas depois de cair, rastejando o resto do caminho, enquanto uma luz branca brilhante se torna a única coisa que ele vê ao seu redor. De repente, o rosto de Julia aparece em cima dele. E à medida que a luz se dispersa, Mark percebe que conseguiu atravessar a rua e chegar ao prédio, finalmente se reunindo com sua namorada. O casal fica naquele prédio e começa uma nova vida, coletando água da chuva e cultivando as sementes de Henrique. Seu menino cresce forte e saudável e quando ele aprende a andar, sai sozinho para o exterior, pois aqueles que nasceram depois do vírus do pânico não são afetados. Muitos anos depois, um grupo de adolescentes nômades aparecem à sua porta. Mark e Julia decidem deixar seu filho se juntar a eles para que eles possam ter a chance de conhecer o mundo e ter a chance de reconstruir a sociedade do zero. Terminando assim Os Últimos Dias, filme de ficção científica e suspense de 2013. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!